Olá, pessoal. Dando continuidade à disciplina de cálculo numéricos, turmas 4 e 5, nós vamos falar hoje sobre uma alternativa que a gente pode ter dentro do método de eliminação de Gauss. Então, a gente ainda está falando de resolução de sistemas de equações lineares simultâneas, a gente ainda está falando do método direto e nós vamos ainda estar falando de eliminação de Gauss. Na verdade, ela é uma diversificação que a gente tem no método de eliminação de Gauss, e ele acontece, mas ele acontece com uma determinada modificação que facilita e melhora seus resultados, tá ok? Então, só para a gente relembrar, a gente está falando de um método que a gente chama de método direto. Eu vou cortar um pouquinho o título aqui, mas tá bom. A gente está falando de métodos diretos. São métodos que fornecem solução exata para o meu sistema de equações lineares, tá ok? Nessas soluções exatas, o erro que a gente tem é um erro de arredondamento, porque às vezes você, na hora de resolver o sistema, você coloca 3 casas depois da vírgula, então você está arredondando seu sistema, seus resultados, e no fundo isso vai tirar um resultado no final que está proporcional a esse arredondamento. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Esse arredondamento gera o que a gente chama de resíduo da minha solução, tá bom? Então, estamos falando de um método direto, fornece uma solução exata para o meu sistema num número finito de operações aritméticas. Lembra que operações aritméticas, transformações elementares ao longo de uma linha e troca de posições ou multiplicação e adição a respeito de linhas. Então, na aula passada, a gente falou do método de eliminação de Gauss, que ele é um método direto e o que ele faz é transformar linhas da minha matriz de tal forma que, dada uma matriz inicial, que a gente chama de matriz aumentada, que é a matriz de coeficientes e termos independentes, dada essa matriz inicial, a gente transforma ela numa nova matriz, que a gente chama de matriz equivalente, e essa nova matriz equivalente, quando a gente resolve essa matriz equivalente, é a mesma coisa que a gente resolver a minha matriz original. Ok? Só para a gente relembrar, eu vou falar rapidamente sobre o método de eliminação de Gauss. Então, eu não vou passar linha por linha, mas eu vou comentar de novo o exemplo que a gente viu na aula anterior. Então, o método de eliminação de Gauss ele tem 2 fases, que é o de eliminação e depois a substituição. Na fase 1 de eliminação, a gente vai transformar a nossa matriz original AB numa nova matriz, que é o que a gente chama de matriz equivalente, e essa matriz, essas transformações são feitas a partir das transformações elementares. E o que o teorema diz para a gente é que quando a gente faz uma transformação assim em matrizes, como as duas são equivalentes, quando eu resolvo um sistema, que é esse aqui, eu também vou estar resolvendo o mesmo sistema que a sua matriz original. Ok? Alguma dúvida? Manda aí discussões lá no fórum se vocês não conseguiram entender, tá bom? E na segunda fase a gente substitui. Então, quando a gente gera uma matriz como essa, a gente tem uma matriz triangular superior. Como ela é triangular superior, ela é muito mais fácil de ser resolvida, porque agora a gente consegue fazer substituições nas variáveis e ir resolvendo cada uma das incógnitas em cada uma das linhas. Tá ok? Fica fácil de ser resolvido. Então, a substituição nada mais é do que resolver o sistema. Então, dado uma matriz, eu transformo, dado um sistema de equações lineares, transformo ela numa matriz que a gente chama de aumentada e gero transformações nessa matriz aumentada. Tá ok? Como que eu faço essas transformações? Então, vou falar um método para a primeira coluna. Então, eu quero zerar os elementos abaixo da diagonal principal. Então, eu começo escolhendo pivôs. Esses pivôs, eles têm que ser elementos da minha diagonal principal. O primeiro pivô vai ser o elemento da primeira coluna e primeira linha. Quando eu for para a coluna 2, eu vou escolher o pivô, o elemento da segunda linha e segunda coluna. Então, aqui eu vou escolher o pivô e vou realizar transformações elementares e zerar os elementos que estão abaixo do meu pivô da primeira coluna. E como eu faço isso? Calculando multiplicadores. Esses multiplicadores, uma vez que o pivô foi escolhido, os multiplicadores,
eles são menos o elemento dividido pelo pivô para cada uma das linhas. Eu vou depois realizar transformações elementares nas linhas, de tal forma que eu vou pegar esse multiplicador, multiplicar pela linha do pivô, deixa eu colocar aqui, multiplicar ele pela linha do pivô e depois somar com a linha de baixo, porque é a linha que eu estou querendo zerar, e com isso eu vou gerar transformações na minha linha. Eu vou passar aqui rapidinho, mas faço as multiplicações e zero o elemento abaixo da primeira coluna, ok? Vou fazer isso para os outros dois multiplicadores, da linha 3 e da linha 4. O multiplicador da linha 3 é 2, e vou zerar a linha 3 embaixo, que é a linha 4, o multiplicador vai ser menos 1, e vou agora zerar, e eu vou ficar com uma nova linha. Então, eu tenho agora todos os elementos daquela coluna abaixo do pivô que estão zerados, ok? Vou fazer as próximas. Então, agora eu vou escolher um novo pivô. Esse novo pivô ele tem que estar na coluna 2 agora. E o pivô ele é o elemento da diagonal principal. Então, ele vai ser o elemento aqui, o elemento 2, tá? Então, vou escolher um novo pivô. Vou passar rapidinho, porque isso aqui é a eliminação de Gauss. E vou zerar ali embaixo, ok? Vou fazer a mesma coisa para a linha 4. E vou gerar uma nova linha também zerada abaixo do pivô 2. Agora, zerei todos os elementos abaixo da segunda coluna, vou para a terceira coluna, pivô na terceira coluna, é linha 3, coluna 3, e vou zerar os elementos abaixo do pivô, calculo o multiplicador e zero embaixo do pivô. Ok? Zerei todo mundo, tem uma matriz triangular superior agora. Essa matriz triangular, esse método é o que a gente chama de eliminação, então eu eliminei os elementos abaixo da diagonal, e agora, dada essa nova matriz, eu consigo resolver, tenho uma matriz equivalente, resolvo o meu sistema e tenho a minha solução. Foi o que a gente fez na aula passada, tá? Revisando muito rapidamente o que a gente fez na aula passada, ok? O que a gente vai fazer agora? O método de eliminação de Gauss com pivotação parcial, o nome já diz de pivô, então ele tem alguma coisa relacionada com o pivô. Então, o que esse método faz num determinado passo da fase de eliminação de Gauss, ele vai tomar como pivô o maior elemento em módulo dentre os coeficientes que estão naquela coluna. Então, ao invés de pegar o elemento da diagonal principal, quer dizer, na verdade, ele sempre vai pegar o elemento da diagonal principal. Só que se tiver alguém que tem valor maior e esse valor maior está ao longo daquela coluna, ele troca a posição das linhas. Então, ele troca as linhas e faz com que o maior elemento fique na diagonal principal. Tá? Fora isso, ele continua a mesma coisa da eliminação de Gauss. É a eliminação de Gauss, só que ele mantém como pivô o maior elemento em módulo. O que isso faz? Minimiza o que a gente chama de erro de arredondamento. Então, os erros de arredondamento aqui nesse sistema vão ser menores quando eu mantiver como pivô o maior elemento em módulo. Vou dar um exemplo aqui. Imagine que a gente tem um sistema como esse. Então, nesse sistema, eu tenho aqui os coeficientes, né? Tenho os elementos da diagonal, os elementos... desculpa. Pessoal, eu não fico gravando um monte de vídeo, não recortando coisa que eu errei, tá? Eu largo tudo que eu errei no vídeo, porque não dá pra ficar apagando e monta isso e aquele outro, tá? Não fico fazendo edição, não. Então, eu tenho aqui, vou voltar aqui. Tenho meu sistema de equações lineares, eu tenho os meus coeficientes aqui da minha matriz, né? Do meu sistema, meus termos independentes e as incógnitas, né? Se eu for olhar agora... na primeira coluna, o maior elemento em módulo, não em valor, em módulo. Se eu fosse escolher o pivô, eu teria que escolher esse aqui, que é o 2, que é o elemento 1, 1. Mas o maior elemento em módulo é esse. Então, o que ele faz é que antes de escolher o pivô, ele troca a linha 2 com a linha 3. Ops, volta aqui. Ele troca essa linha 3 com a linha 1, de tal forma que o maior elemento em módulo vai ficar na primeira coluna, tá ok? A gente vai fazer um exemplo
E nesse exemplo, a gente vai usar uma estrutura um pouquinho diferente do que foi a estrutura que a gente usou no caso anterior. Lá no caso anterior, a gente foi fazendo uma de cada vez e aqui a gente vai usar uma tabela que facilita um pouco a discriminação de multiplicadores e coeficientes e tudo mais. Então, olha só, presta bastante atenção aqui. Por que essa tabela é importante? Essa tabela é importante porque todas as informações dela vão ser usadas no próximo método, que é o método de eliminação não é o método de eliminação de Gauss, é o método LU, tá? Decomposição LU. Então, a gente vai usar as informações daqui naquele método. Ah, professora, posso fazer de outro jeito? Não. Eu vou querer que você faça usando esse formatinho de tabelinha para ficar mais fácil, tá bom? Fica muito mais fácil de você conseguir entender. Então, olha só. Meu sistema de equações lineares é esse aqui. Eu tenho 4 linhas, 4 incógnitas, termos independentes. Então, eu vou colocar isso numa forma de tabela. Então, eu vou ter aqui os coeficientes, o termo independente, e aqui eu tenho uma coisa que chama transformação. O que é essa transformação? É para falar qual linha que eu estou trabalhando. Se vocês olharem aqui na minha matriz de coeficientes, ele já trocou a linha 3 com a linha 1. De tal forma que aqui eu tenho a linha 3, a 2, a 1 e a 4. E quando eu troco, gente, eu tenho que trocar a linha inteira. Trocar a linha inteira é trocar também a linha de termos independentes. Então, eu troquei. Na primeira linha ficou 5 menos 9, 6 e 2. E a linha 1 foi para a linha 3. Ok? Troquei também o termo independente, ó, 7 e 8. Por que isso é interessante? Porque eu posso colocar aqui do lado quem são os multiplicadores. Lembra, o multiplicador, ele é o número abaixo do pivô. Então, o que eu fiz aqui? Nessa coluna, eu escolhi o maior valor em módulo, que é o 5, passei ele como pivô, então agora o 5 é o pivô, e vou calcular os multiplicadores. O multiplicador é menos o número abaixo do pivô dividido pelo pivô. Então, é menos 3 dividido por 5, menos 6, menos 0,6. Menos 2 dividido por 5, menos 0,4, menos 4 dividido por 5, menos 0,8. Esses são os multiplicadores. O que eu tenho que fazer agora para zerar aqui? Pegar o multiplicador, multiplicar pela linha do pivô e somar com a linha que eu quero gerar. Então, eu vou gerar uma nova tabela aqui embaixo. Só que essa nova tabela, eu só gero abaixo da linha do pivô. Então, eu só vou gerar para as 3 linhas aqui de baixo. Quem que é essa nova linha? Então, eu vou fazer menos 0,6 vezes 5, somo com 3, vai dar 0. Menos 0,6, multiplico por menos 9 e somo com menos 7, vai dar menos 1,6. Menos 0,6 vezes 6, menos 0,6 vezes 6 e somo com a de baixo, menos 0,6. Menos 0,6 vezes 2 e somo com a linha de baixo, menos 1, vai dar menos 2,2. Então, olha só o que eu fiz. Eu peguei o multiplicador, multipliquei pela linha do pivô e somei com a linha de baixo. E onde que eu pus o resultado? Aqui, que é a minha nova linha 3. Tá ok? Aqui, ó. Não tô conseguindo desenhar. Nova linha 3. Tá bom? Esquece um pouco esses multiplicadores aqui, ó, do lado, tá? Estamos na linha de cima ainda. Vamos para a linha 3. O multiplicador da linha 3 é menos 0,4. Então, menos 0,4 vezes a linha do pivô e soma com a linha 3. Vai me dar 0. Menos 0,4 vezes menos 9 e soma com menos 5, menos 1,4. Menos 0,4 vezes 6, somo com 3, vai me dar 0,6. E menos 0,4 somo com 2, multiplico por 2 e somo com 1, vai me dar 0,2. Então, na linha 3, eu calculei uma nova linha 3, que é essa daqui. Vou para o multiplicador da linha 4. O multiplicador da linha 4
ele vai pegar o multiplicador e multiplicar pela linha do pivô e somar com a linha 4, porque eu estou na linha 4. Então, menos 0,8 vezes 5 mais 4 vai dar 0. Menos 0,8 vezes menos 9 vai dar menos 0,8 vezes menos 9 mais menos 6 vai dar 1,2. Menos 0,8 vezes 6 mais 3 vai dar menos 1,8. E menos 0,8 vezes 2 mais 1 vai dar menos 0,6. Tá? Ah, desculpa, gente. Esqueci de falar aqui. Eu tenho que fazer para o termo independente também, né? Então, menos 0,8 vezes 7 e somo com 8 dá 2,4. Tá? Eu tenho que fazer para a linha toda. A mesma coisa para a linha 2 e para a linha 3. Todo mundo entendeu? Então, eu peguei a primeira coluna, primeira linha, que é a linha do pivô, mantive ela fixa e gerei 3 novas linhas. As 3 novas linhas foram geradas usando esses multiplicadores. Ok? Bom, com isso, se vocês olharem a minha matriz final, quem que é? Minha matriz final já é a primeira linha, que é a linha do pivô. Essa segunda linha aqui, porque agora já tem 0 aqui em todo mundo abaixo do pivô, já tem 0. Então, agora eu vou para a coluna 2. Quando eu vou para a coluna 2, eu vou para a coluna 2, não para a parte de cima, eu vou para a coluna 2 aqui, olha, para esses termos que... para esses termos aqui, eu não sei porque que não está funcionando aqui meu xizinho, mas ele vai para esses termos aqui, tá? Então, quem seria o meu pivô? O meu pivô seria o elemento da diagonal. O elemento da diagonal deveria ser menos 1,6. Aí, na pivotação parcial, eu vou perguntar se ele é o maior elemento ao longo daquela coluna. Mas eu não posso olhar para cima dele. Eu só posso olhar para baixo da diagonal. Então, esse cara é o elemento da diagonal e eu só posso olhar para baixo. Ele é o maior elemento? É. Se ele é o maior elemento, continua como está. Continua como está, o que eu quero agora? Zerar embaixo da diagonal. Zerar embaixo da diagonal é calcular o multiplicador. Então, estou até cansando já, né? Quem é o multiplicador? O multiplicador vai ser menos o elemento abaixo do pivô dividido pelo pivô. Então, vai ser menos 1,4, que divide por menos 1,6. Então, o multiplicador vai ser menos 0,875. Ok? Quem é o multiplicador da linha 4? É menos 1,2 dividido por menos 1,6, que vai me dar 0,75. Então, eu tenho aqui os dois multiplicadores. E vou fazer análogo ao caso anterior, tá? Não vou fazer para todo mundo, não, mas... Pego o multiplicador, multiplico pela linha do pivô e somo com a linha de baixo. Então, ó, menos 0,875, multiplico por 0 e somo com a linha de baixo, que é 0. Menos 0,875, multiplico por menos 1,6 e somo com a linha 3, que é a linha que eu quero zerar. Menos 0,85, multiplico por menos 0,6 e somo com a de baixo. Menos 0,875, multiplico com a linha com menos 2,2, que é a linha do pivô, e somo com a de baixo. E menos 0,875, multiplico por menos 5,2 e somo com a linha de baixo. E quem vai me dar e que resultados eu vou ter? Eu vou ter agora uma terceira linha. Então, como eu estou zerando somente abaixo do pivô, eu só tenho duas linhas aqui. Então, eu tenho a linha 3 e a linha 4. Então, quando eu faço esses dois multiplicadores, eu vou zerar essas duas linhas. Tudo bem, gente? Zerei as linhas embaixo do pivô, tá? Então, eu tenho zerado embaixo do pivô a primeira linha, zerei. A segunda linha, também zerei embaixo do pivô. E agora eu tenho que ir para a terceira coluna, terceira linha, e zerar embaixo do pivô. Quando eu vou para a terceira linha, terceira coluna, eu vou olhar aqui, né? Nessa coluna, e vou olhar para esses dois elementos.
E eu tenho que colocar como pivô o elemento que é maior em módulo. Então, eu vou olhar para a linha 3 e para a linha 4, ver qual elemento é maior em módulo e inverter, dependendo do módulo. Aqui nesse caso, como a linha 4 é maior em módulo, ele vai inverter, e quando eu inverto, eu vou ter alguma coisa desse tipo. Quem são essas linhas que estão marcadas? São as linhas da minha matriz resultante, né? A linha do pivô. A linha do pivô é a linha que fica fixa, então a matriz resultante vai gerar essa matriz com o pivô, tá ok? Embaixo do pivô, eu tenho que zerar, e agora eu vou fazer o meu multiplicador. Então, o multiplicador é menos o elemento que está embaixo do pivô, dividido pelo pivô. Então, vai ser menos 1,125 dividido por menos 2,25, e o multiplicador vai ser 0,5. Então, esse multiplicador eu vou multiplicar pela linha do pivô e somar com a linha de baixo. Para todo mundo, né? Aqui, aqui e aqui. Tá ok? Para os 3 elementos. E com isso, eu vou gerar um resultado. Não vou fazer de novo não, gente. Mas vou gerar uma última linha que está zerado na primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna abaixo da diagonal. Quem são as linhas que estão em azul? São as linhas que foram escolhidas como linhas do pivô. Então, elas são aquelas linhas fixas, elas são as linhas da minha matriz original, tá bom? Então, quem que é a minha matriz resultante aqui? São as linhas em azuis, que têm os seus elementos zerados e vão ficar com alguma coisa desse tipo. Então, eu tenho a matriz triangular superior, o elemento x4 e x3, né? Depois, eu posso substituir aqui, achar x4, já tenho. Achar x3, depois substituo na de cima x4, x3, acho x2, e assim sucessivamente consigo achar todos eles. Então, resolver o sistema, eu vou ter 0, menos 3, x1 é 0, x2 é menos 3, x3 é menos 5,33 e x4 é 6. Eu consigo calcular o que a gente chama de vetor residual. Se eu pegar a minha matriz de coeficientes, multiplicar pelo meu vetor resultante, presta atenção no que eu estou falando aqui, porque não tem nada escrito. Se eu pegar a minha matriz de coeficientes e multiplicar pelo vetor que eu encontrei, eu vou ter que chegar no que deveria ser o meu vetor B. A diferença entre um e outro, entre o que eu deveria chegar e o que eu cheguei com esse resultado, é o que a gente chama de resíduo. E esse resíduo, ele nada mais é do que o erro que você cometeu quando você fez um resultado para a sua equação. No fundo, o que você faz? Como você achou esse resultado, você substitui ele nas equações e vê se o que você tem ali é um verdadeiro mesmo, né? Se o que você tem de um lado e do outro lado da equação, eles são realmente iguais. A diferença entre eles é o que a gente chama de resíduo, tá ok? Olha só, eu vou já disponibilizar a lista 1, e lá na lista 1, vocês vão ter inúmeros exercícios relacionados a essa parte de resolução de triangular superior, tá? Então, a lista 1 não precisa entregar, mas a minha sugestão é vocês realizarem alguns exercícios que estão ali na lista 1, tá bom? Todo mundo, então, pegou eliminação de Gauss. Você tem uma matriz, transforma ela em triangular superior, e a eliminação de Gauss com pivotamento, a única coisa que você vai fazer é manter o pivô como maior elemento antes de você começar a zerar embaixo do pivô, ok? Essa que é a técnica. Façam exercícios, não deixe para fazer em cima da prova, porque esses exercícios, eles parecem simples, mas eles são difíceis de serem executados, e é muito bom vocês treinarem, tá bom? Eu vou dar exercício valendo nota, e eu acredito que vai ficar melhor aí para vocês treinarem.